Olá pessoal, como é que vamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto e mais uma vez estou aqui com vocês falando sobre terapias alternativas, terapias energéticas aqui, tirando dúvidas, esclarecendo, respondendo comentários. Mais uma vez, antes de começar o vídeo propriamente dito, vou pedir para vocês, mais uma vez, aquela coisa de sempre, né? Ativar esse sininho, assinar o canal, darem like, fazendo comentários, enfim, você já sabe essa história toda. Vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma teoria que se fala muito, se comenta muito, tá? Só que algumas pessoas ainda vivem me perguntando para tentar entender melhor o que é isso, que é o conceito do salto quântico. Tá? Ok. O que é esse tal do salto quântico? Bom, para entender melhor, primeiro, deixa eu dar uma explicação sobre o que é o salto quântico dentro da física quântica. Tá? Então, o salto quântico é um termo usado na física, que é uma ciência que busca explicar como o mundo e o universo funcionam. E dentro dessa teoria da física quântica, existe o conceito do salto quântico, que seria mais ou menos o seguinte. Bom, primeiro, existe uma outra teoria também, que é a teoria de o princípio da incerteza de Heisenberg. Como é que se escreve Heisenberg? Se eu não me engano, pessoal da física, se eu escrever errado, me desculpem, tá? Mas eu acho que é Heisenberg. Acho que é assim, né? Não sei se é isso mesmo. Mas o chamado princípio, o princípio da incerteza, tá? De incerteza, tá? De Heisenberg, diz mais ou menos o seguinte, que você não consegue definir o local e a velocidade de um elétron no átomo, por exemplo, tá? Ao mesmo tempo. Isso é o seguinte, então, mais ou menos, você sabe que o átomo então tem um núcleo, né? Tem o núcleo do átomo, formado de prótons e nêutrons, e em torno dele você tem os elétrons que estariam girando em uma órbita aqui em torno deles. Na verdade, a gente sabe que eles se movem aqui tão rápido, na verdade, que você não vê eles virando, feito órbitas, feito planetas. Tá? Então, eles se movem como uma nuvem em torno do núcleo do átomo. Tá? Mas eu vou ficar com essa descrição que é a mais clássica que o pessoal conhece do átomo, do nêutron aqui, e os elétrons girando aqui em torno dele. Ok, para você saber em que posição, em que camada, em que órbita está esse elétronzinho aqui, por exemplo, tá? Você tem que jogar uma luz, literalmente, jogar uma luz em cima deles, para você poder observar ele lá dentro. Tá? Só que a hora que você joga a luz em cima desse elétronzinho para ver qual é a velocidade dele, automaticamente ele recebe energia e pula de uma órbita para outra. Tá? Ou se você for lançar luz para descobrir em que órbita ele está, ele automaticamente recebe essa energia e muda a velocidade dele. É por isso que existe esse princípio da incerteza. Você não consegue, então, determinar qual a posição em que órbita esse elétron está, ao mesmo tempo em que você calcula a velocidade. Porque, ao jogar a luz em cima deles, você acaba mudando uma coisa ou outra. Mas o mais importante aqui para a gente, nesse conceito, essa teoria que eu queria passar para vocês, é a teoria do salto quântico. Porque é o seguinte, quando você lança a luz, por exemplo, sobre esse elétron aqui, para calcular a velocidade dele, ele recebe essa energia e carregado de energia ele pula, tá? Dessa órbita para uma outra órbita. Ele pode passar dessa órbita aqui para essa outra órbita aqui em cima. Tá? Esse é o chamado salto quântico. Ele salta de uma órbita para outra. Mas o que tem de interessante também nesse conceito do salto quântico é que esse salto acontece de uma forma muito automática. Tá? Se a gente fosse comparar, por exemplo, então, esses elétrons, tá, com o sistema solar, então o núcleo seria o Sol e os planetas estão virando aqui em volta. É como se você estivesse querendo descobrir então em que posição o planeta Terra está. Tá? Só que a hora que você lança energia na Terra para observar em que posição, em que órbita a gente está,
É como se automaticamente a Terra deixasse de estar nessa órbita onde a gente está, onde se encontra, e fosse parar, por exemplo, na órbita de Marte. Tá? Ou seja, isso acontece de uma forma assim muito rápida, de uma forma praticamente automática. Imagina isso acontecendo com o planeta Terra. Tá? Ou seja, uma massa enorme, que é a Terra, se deslocando automaticamente da nossa órbita, indo para lá, para na órbita de Marte. Tá? Grosso modo, a gente pode falar que é isso que também estaria acontecendo a nível atômico. Por isso que é tão interessante essa teoria do salto quântico, porque ele vai fazer um elétron pular de uma órbita para outra de uma forma praticamente automática. Isso é como se estivesse acontecendo instantaneamente. Você nem percebe que isso está acontecendo e, de repente, acontece. Tá? Bom, o que tem a ver essa teoria do salto quântico quando a gente pensa a nível humano, então? Tá? Porque a teoria do salto quântico está acontecendo dentro da gente, mas a nível energético, não essencialmente a nível dos nossos átomos, também a nível dos nossos átomos, mas a gente não percebe isso daí a nível atômico, a nível molecular da gente, mas a gente percebe esse salto quântico de várias formas diferentes. Okay? Sabe quando aconteceu um salto? Saltos quânticos acontecem muito na nossa vida. Tá? Por exemplo, passagem do ano é um salto quântico. Tá? Mas a comparação que eu estou fazendo para vocês aqui é idiota, para começar. Tá? Porque é um salto quântico, vamos dizer assim, forçado. Alguém está falando para você, olha, estamos terminando um ano, vamos começar outro. Quase como se estivesse fazendo um salto quântico de um ano para o outro. Só que você fala assim, pô, mas não percebi isso daí, tem uma diferença. Isso não é sensível. Tá? Mas sabe quando acontece bem um salto quântico a nível humano? Tá? Acontece, por exemplo, quando você, em algumas passagens de vida. A passagem de vida mais fácil de você entender é quando você está passando da sua vida da infância para a vida adulta. Hoje em dia a gente chama isso de adolescência. Tá? Antigamente não existia, bem antigamente, não existia essa transição da chamada adolescência. Você passava da vida de criança para se tornar um adulto. Tá? E isso daí é um belo de um salto quântico. Tá? Tanto que se você perceber, você percebeu isso chamado adolescência. Mas isso aconteceu de uma forma assim abrupta. Tá? Você acordou um dia e de repente você já estava se sentindo diferente. Isso é um salto quântico a nível humano. Tá? E nessa época da nossa vida, tem uma coisa que também acontece bastante, é que você acaba se apaixonando. Então, lembra, a primeira vez que você se apaixonou por alguém? De repente pode ter sido, sei lá, num passeio, numa festa de aniversário. De repente você gostava muito de um garoto, de uma garota, estava lá na festa, vocês se viram de longe, tá? E de repente, de uma hora para outra, essa pessoa de que você gostava está perto de você. Tá? De uma hora para outra, vocês já estavam se abraçando, vocês estavam dançando. De uma hora para outra, vocês trocaram o seu primeiro beijo. Tá? Sem você perceber, parece que isso já estava acontecendo. Tá? De repente, de uma hora para outra, vocês estavam conversando e de repente, um mundo em volta de você parece que tinha uma bolha isolando vocês, tá? Do resto dos seus amigos, do resto das outras pessoas. De repente parecia que o tempo começava a passar de uma forma diferente. Isso é um salto quântico a nível humano. Agora imagina você conseguir trazer esses saltos quânticos de formas diferentes na sua vida, em vários momentos da sua vida. Tá? Criar esses saltos quânticos em momentos de maior necessidade, quando você precisa então estar trabalhando com essas energias. Pegar essa energia, que literalmente é uma das formas mais fortes de energia, tá? E trabalhar essa mesma energia no seu dia a dia, com o resto da sua família, no seu trabalho, tá? Nos seus afazeres diários. Isso seria o conceito de despertar esse salto quântico, em que você tem uma energia. E na pesquisa de salto quântico da física, você tem que jogar uma energia, uma luz, para você poder fazer esse salto quântico a nível molecular. Só que no salto quântico humano, tá, essa energia é proveniente de nós mesmos. Nós formamos essa energia. Uma energia então forte, capaz de tirar um planeta da sua órbita. Tá? Esse é o conceito de salto quântico humano. Esse é o salto quântico energético que a gente aplica dentro das terapias alternativas.
Quando a gente faz algum tipo de tratamento, por exemplo, na acupuntura, literalmente estamos despertando uma força quântica num ponto de acupuntura, e é por isso que os pontos de acupuntura começam a transmitir energia uns com os outros de uma forma automática. É por isso que às vezes a pessoa está com dor, por exemplo, ela te aplica a agulhinha e a dor desaparece. Ou a pessoa está se sentindo angustiada, a gente coloca as agulhas e lentamente, mas gradativamente, essa energia, essa angústia vai sendo literalmente dando um salto quântico, passa de uma esfera da nossa energia para um outro plano de energia onde ela pode ser melhor trabalhada. Então esse é o conceito do salto quântico que nós temos. Tá? Bom, é um tema grande, é um tema vasto. Espero que possa ter ajudado vocês a raciocinar um pouco melhor sobre o que é esse conceito dessa energia. Tá? O que é esse salto quântico aplicado na vida humana a nível energético, então. Tá bom? Bom, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Nos encontramos em outro vídeo. Tchau, até breve.